pessoal, então dentro do nosso curso prático de revisão sistemática, hoje eu vou falar para vocês do processo de triagem dos estudos, com foco nos critérios de exclusão, que devem ser nossa prioridade no início. Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora como que é o processo de triagem dos estudos, com foco principalmente no critério de exclusão. Por que eu vou falar principalmente do critério de exclusão para início? Porque o critério de exclusão não pode ser feito de forma errada, porque uma vez que eu excluo os artigos, eu não tenho mais como voltar atrás e descobrir porque ele se perdeu, né? Porque houve um engano. Se eu, por engano, incluir algum estudo que não deve ser incluso, ao longo do processo, como eu vou passar com outras etapas, né, com os artigos inclusos, eu vou acabar identificando que ele não deve ser enquadrado como incluso. Mas a exclusão, uma vez que eu encaminhar ele para o grupinho de artigos excluídos, eu não tenho mais volta, então eu tenho que fazer de forma muito organizada. E aqui eu tenho então uma planilha, né, com todos os itens que uma planilha precisa ter para triagem, com foco principalmente no momento da exclusão. Então eu tenho a identificação dos artigos, com o link aqui do paper para o PubMed, no meu caso, poderia ser um link para outro tipo de acesso ao paper. O meu código aqui para decisão que eu utilizei para as fórmulas, essa planilha ela já está mais automatizada. Então, se vocês observarem aqui embaixo, eu tenho uma legenda e eu usei o código 2 para os artigos excluídos. Se você vai fazer em casa, você pode simplesmente escrever excluído, pintar de vermelho, né, qualquer outra forma. A razão da exclusão, então aqui eu tenho uma legenda para as razões de exclusão. Então, no meu caso, eu vou fazer uma meta-análise com o efeito do treinamento físico em idosos hipertensos, na saúde de idosos hipertensos. Então, todos esses critérios aqui são motivos pelos quais os artigos não se enquadram no meu critério de inclusão, né? Ele não serve para mim os artigos que têm essas características. Quais seriam elas? Os artigos que não acessam desfecho de saúde, que não testam efeito do exercício, que não são artigos originais, artigos transversais que não testam uma intervenção de forma crônica, não incluem hipertensos, não incluem idosos, não tem o grupo controle adequado, porque no meu caso eu só vou utilizar estudos randomizados controlados e que testam o efeito do exercício agudo, que também não interessa para mim, porque eu quero ver o efeito crônico. Então aí eu criei esses códigos aqui que vocês vão ver nessa coluna de razões de exclusão. Então, por exemplo, esse primeiro estudo, ele foi excluído pela razão 3, ou seja, ele não era um artigo original. Não detalhei aqui porque provavelmente não visualizei como algo útil para mim. Nesse caso, ele foi excluído porque não tinha o grupo controle adequado. E aí eu expliquei, o grupo controle desse estudo não foi seguido, né? Provavelmente ele tinha um grupo controle para algum desenho transversal e não utilizou o grupo controle no pré para o pós. Esse outro aqui, por exemplo, que eu coloquei a razão 2, que não testava efeito do exercício, ele testava efeito de medicamentos. Isso aqui é só um detalhezinho que eu, na verdade, não vou usar, provavelmente, né, para criar o meu fluxograma de triagem, mas eu consigo ter mais noção dos detalhes das razões de exclusão e, assim, no futuro, se eu precisar rever alguma coisa, eu posso voltar aqui e vai ficar mais fácil o acesso dessa organização. Por exemplo, eu tenho aqui alguns excluídos porque não eram idosos, né? E aí eu coloquei as médias de idade, 45 anos, 35, o outro estudo apresentava o range de 18 a 50, né? Aqui tem 45,2, então assim, se algum dia lá no futuro eu quiser voltar e incluir os estudos que não são só idosos, eu posso rapidamente localizar esses estudos. Mas a princípio eu não vou criar uma categoria para eles, porque não faz parte do meu critério de exclusão. Basicamente é só colocar que ele não é idoso, né, como é o critério número 6 aqui, já tá bom para mim. E aí nessa planilha ele já está calculando, então se você observar aqui todos esses estudos que estão aqui descritos, eles já estão computados aqui, ó. Tem 5 que não tinham idosos, 2 que não eram originais, 5 que não avaliavam o efeito do treinamento, tá? E aí só um outro exemplo para vocês verem como pode ficar bem prática
essa triagem, se eu, por exemplo, tiver na dúvida com alguns desses estudos aqui, então eu ainda não vi, tá? Vou fingir, todos esses aqui eu ainda não vi, e aí eu vou colocar eles aqui de acordo com a minha legenda, ó. Dúvidas é o número 3. Eu vou colocar aqui tudo no número 3. Na minha planilha, eles já vão aparecer aqui do lado na fase 2, tá? Então aqui eu teria a fase 2, onde eu vou fazer o mesmíssimo processo, mas nesse caso eu vou ter que ler o paper inteiro. Não é só uma triagem com base no título e resumo, como era essa inicialmente, tá? E aí isso facilita o processo, porque eu já venho para cá, então quando eu for ler os artigos completos, eu já sei os únicos artigos que vão precisar ser triados porque eu estou na dúvida. E eu poderia também fazer o mesmo com os inclusos, então colocar número 1 e criar uma outra planilha. No caso eu não fiz isso ainda, né? Cada um vai ter a sua planilha de inclusão, um pouquinho mais difícil, vocês vão ver isso na próxima aula, tá bom? Espero que tenham gostado, obrigada!